trazendo um pouco mais de detalhe aqui sobre essa proposta do governo, então, relacionada à segurança, ela tenta dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018. Segundo o governo, a ideia é que com essas novas medidas, eles consigam estabelecer diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado. Tem aí uma listinha com alguns itens que a gente selecionou. Para tanto, será necessário padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, algo difícil de ser feito em um contexto em que, com 27 unidades federativas, existem hoje 27 certidões de antecedentes criminais distintas, 27 possibilidades de boletins de ocorrência e 27 formatos de mandados de prisão. A padronização de dados e informações é fundamental para que se dê efetividade ao Sistema Único de Segurança Pública, justificou em nota o governo federal. Ô, Luiz Felipe, em tese tudo muito bonito, né? Você quer padronizar, você quer ter ali uma forma de poder gerir melhor essas informações. Tua experiência aí conhecendo também o governo, conhecendo até a experiência da reforma tributária, que a gente sempre cita aqui, o receio aqui é que essa centralização acabe até tirando a autonomia dos estados, é por aí? Olha, você notou o padrão? Notou o padrão? Eles mesmos criaram essa crise da segurança. Eles criaram a crise. E veja o padrão. Denunciaram a crise do sistema tributário. Denunciaram a crise da Previdência, ou a ausência de Previdência. Crise da saúde. Crise na educação. E qual é o padrão de todas essas crises? Qual é a resposta? Centralização. Vamos criar, então, um poder mais central e dali... Sistema único. Um sistema único. Estão criando o SUS da segurança pública. É isso mesmo. Estão criando o SUS do sistema tributário. Já tem o SUS da saúde, tem a Previdência, tem a educação, tem agora o SUS assistencialista. Funcionam. Acho que a sociedade precisa entender esse padrão, que essas crises são autoimpostas, criadas pelo próprio governo, ou pela omissão, ou pela ação, e na resposta é sempre mais poder para o governo central, em resposta à crise que eles mesmos criaram. Então aqui temos de novo uma crise de segurança, já tínhamos o país mais violento do mundo, um dos mais violentos do mundo, então a gente nunca eliminou essa sanha da nossa reputação, né, essa mancha negra da nossa reputação, porque também o nosso sistema de segurança tem problemas, tem corporativismos aí, tem rivalidades entre polícia militar, polícia civil, polícia federal, e ninguém quer abrir mão de nada, não querem discutir uma maneira melhor de se fazer segurança pública no Brasil, dependem aí de personalidades individuais dentro do sistema querendo melhorar. O sistema como um todo não tem incentivo nenhum para ele próprio melhorar. Então, ele também tem culpa da nossa segurança. Não vamos desonerar aqui essa compartimentalização das polícias e também não vamos tirar a culpa da Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira, ela trava a capacidade de você formar polícias no Brasil. Eu sou favorável que você libere. O quanto mais polícias, melhor. Quantas polícias tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o modelo oposto do modelo do brasileiro, e de país continental é o país mais seguro. Ele descentraliza. Quem faz a polícia é a própria população. Ela que define se vai ter uma polícia municipal, uma polícia do condado, uma polícia da escola, uma polícia do bairro, uma polícia que monitora algumas atividades, que não é nem que perpassa aí várias regiões. Quem define isso é a própria população que define. É de baixo para cima. É de baixo para cima. Não tem, constitucionalmente não tem limite. Não tem regramento constitucional com relação à polícia tem que ser assim, tem que ser assado. Porque o que acontece quando você constitucionaliza, você cria só mais esses problemas de compartimentalização, de corporativismo, você fomenta o corporativismo e você acaba ficando com tudo menos a segurança. A mesma coisa na saúde, você fica com tudo menos a saúde, com tudo menos uma previdência decente, com tudo menos um assistencialismo que de fato funcione. Então, primeiro, essas crises são autogeradas, autoimpostas, e quem se aproveita é quem quer criar um Estado totalitário. Estamos no caminho oposto com essa proposta.
Oposto, completamente oposto. Então a sociedade precisa entender isso, que isso aí não é pela segurança, essa proposta que vem aí do Lewandowski, que vem do governo. Isso é uma proposta para centralizar mais e ter o comando autoritário e totalitário de todo o Brasil, subjugar o Brasil debaixo do comando central. Eles ainda não têm esse poder todo, mas estão chegando lá, exatamente porque a população e os políticos não reconhecem esse padrão que eu acabei de denunciar aqui. Trazendo um pouco mais de detalhes, então, como a gente já citou, né, eles querem padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, essa última ilustração que nós colocamos aí na tela, estabelecer diretrizes para a segurança pública, ouvindo os entes federados, atualizar as atribuições da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das guardas municipais, criar corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional e criar a Polícia Ostensiva para a União, que seria o equivalente a uma polícia militar no âmbito estadual. E aí o Hugo Mota, presidente da Câmara, recebeu, né, a PEC e tuitou a respeito, falou o seguinte, olha, segurança pública é um tema que nos une. Há pouco, eu e os líderes da Câmara recebemos a PEC da segurança pública pelas mãos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Gleisi. Daremos total prioridade para a discussão deste texto. Vamos analisar e propor mudanças necessárias o quanto antes. O Brasil tem pressa para avançar com esta pauta. Lobão, essa pauta realmente é algo que une, né, o pobre, o rico, quem é de esquerda, quem é de direita. Mas a esquerda nunca deu muita bola para isso, digamos assim. É uma pauta, até bem pouco tempo atrás, muito ligada aos políticos de direita. Você acha que chegou a realidade num ponto tão grave que não teve mais como eles ignorarem isso? Não, eu acho que o debate sobre segurança pública, sobre a centralização da segurança, a descentralização, é um debate clássico do sistema federalista, né, das federações, né? Então, o tema em si é muito relevante e não é trivial. Assim, vários países tratam desse tema como um desafio muito grande. Então, do ponto de vista do tema em si, eu acho importante, relevante e sempre necessário que a gente revise, né, o nosso sistema, mesmo porque o Brasil é um país cujos problemas de segurança aumentam cada vez mais e está aí nas pesquisas como o tema de maior preocupação da população brasileira. No entanto, quando você vai ver o caso brasileiro especificamente, os personagens envolvidos e o que está se propondo, aí está tudo errado, porque o que se verifica é que nos países onde a coisa realmente funciona, você tem a centralização geralmente no ponto da inteligência. A inteligência é centralizada, a coordenação dos dados e coisas desse tipo, mas as operações não são. E no Brasil o que estava se verificando e que de certa forma até tem funcionado é que as polícias estaduais, veja São Paulo, Santa Catarina, Goiás, têm apresentado bons resultados para o padrão brasileiro e comparativo com países do mesmo padrão. Então, a ideia de ser polícias estaduais ou até muitas vezes subregionais, operações subregionais, é um tema, me parece relevante e estava indo bem. Quando você vê esses personagens, Lewandowski, Gleisi, governo do PT, querendo centralizar tudo, e com esse perfil de políticas públicas que a gente já conhece em outras pastas, evidentemente que não tem nenhuma chance de dar certo. Pelo contrário, qual é o medo dos governadores e da própria população que entende um pouco do assunto? Que se politize ainda mais o tema, que você centralize tudo e passe a direcionar recursos para os seus amigos ou não, ou interferir em ações de operações criminosas em lugares que te interessam ou não, e para não ir muito além e ser até um pouco, me arriscar aqui um pouco no comentário, um governo que está intrinsecamente envolvido com o crime, quando você pensa que ele quer centralizar a questão, você desconfia ainda mais, porque aí sim nós estaremos em tese sendo comandados pelo próprio crime, se é que já não estamos, né? Então eu vejo esse tema como um tema assim, pode dizer o presidente da Câmara o que ele quiser, que o tema é relevante e é mesmo, que vão debater, etc. Mas o que tem que acontecer é que essa descentralização tem que se manter. As polícias estaduais têm mostrado uma certa competência cada vez mais quando elas ganham autonomia. Então, me parece que a PEC é indesejável na maneira como está sendo apresentada. Está indo na direção contrária daquilo que vem dando certo, né? Que é esse poder local. E para provar que esse tema está na moda, digamos assim, né, que os políticos de diferentes espectros estão abraçando o problema,
a Veja traz aqui uma notícia sobre a polêmica viagem do prefeito Eduardo Paes para conhecer a segurança de El Salvador. El Salvador, que tem o presidente Bukele, né, que todo mundo aqui já deve conhecer, construiu lá um super presídio, coloca o pessoal na linha, acabou com as gangues do país, tornou-se o país mais seguro do mundo. Tudo bem, um país pequeno, né, muito difícil comparar com a realidade brasileira, mas fato é que ele conseguiu reverter uma situação que estava completamente fora de controle. E aí eu pergunto para o Salles, que até eu lembro, Salles, um tempo atrás aqui, tinha uma reportagem dizendo que você estava se propondo a ser o Bukele brasileiro. Tuas ideias sobre segurança pública, dá para trazer esse modelo para cá? O que essa PEC do governo pode trazer de bom ou de ruim para o Brasil? Olha, coisa de segurança pública vindo da esquerda, boa coisa não é. A esquerda nunca gostou de polícia, não gosta de forças armadas, não gosta, essa turma apanhou no regime militar, foi preso, não sei o quê, então eles odeiam polícia, né? A esquerda odeia a polícia. Então como é que você pega um grupo que odeia a polícia para regimentar, para colocar regras sobre o trabalho da polícia? Obviamente é para minar a polícia, né? Para colocar a polícia no cabresto. Boa coisa em segurança pública a esquerda não produz. Ponto. Essa é a premissa maior desse debate. Se você pegar essa proposta e esmiuçar, você pega 2 pontos que podem ser positivos, até eventualmente essa padronização de boletim de ocorrência, de certidão de antecedentes criminais e tal, e parou por aí. Que começa a trazer prerrogativas para o governo federal dar diretrizes. Que diretrizes que eles podem dar? Proibiram subir o morro no Rio de Janeiro. Aliás, o Lewandowski era ministro do Supremo quando isso foi proibido. A decisão é do Fachin, mas o resto do Supremo referendou. E tantas outras decisões, a esquerda não gosta de polícia e não se preocupa com o tema segurança pública. Até porque tem muita gente na esquerda que defende, né, o consumo de drogas e tudo mais. Como é que você vai combater um dos principais causas do crime no Brasil, que é a droga, se a turma da maconha toda está lá defendendo o pessoal que pratica crime? Então, uma contradição desde o primeiro momento. Outra questão importante, quando se fala dessa história de Bukele aqui no Brasil, o El Salvador é um país pequeno, né, o tamanho do Sergipe. Então, como é que você vai fazer aqui no Brasil uma sistemática igual a do Bukele? Não dá. Mas dá para você ter uma filosofia de linha dura, que o Bukele é o nome da vez, mas você tem uma outra pessoa, que é o Rudolph Giuliani, que fez em Nova York, quando foi prefeito, o programa do Tolerância Zero, e que foi muito importante. E eu tive a felicidade de poder conversar com ele em 2 oportunidades sobre o espírito e a lógica do Tolerância Zero. E uma das coisas que ele disse lá atrás que me marcou muito foi o fato de que você não arruma uma cidade, no caso lá a prefeitura de Nova York, se você não arruma a cidade de Nova York se você não arrumar a prefeitura antes, se você não fizer uma limpeza interna corporis na estrutura administrativa daquele órgão que quer impor a lei e a ordem. E esse é o grande problema aqui no Brasil. Nós somos um país de mentalidade excessivamente tolerante com o crime, uma mentalidade que a esquerda disseminou com sua estratégia de Gramsci e tudo isso, nas universidades, nas escolas, nas redações dos jornais, nas televisões, nas rádios, etc. Uma mentalidade frouxa. O brasileiro, nesse aspecto, ele está indignado com a insegurança pública, mas é frouxo. Nós não temos aquele ímpeto de reação, por exemplo, que uma comunidade americana, por exemplo, tem. O cara for pego nos Estados Unidos, o cara invadiu uma casa, o cara mete bala e acabou, e a sociedade bate palma, ninguém... Aqui fica esse negócio, dito pelo não dito e tal. Aí a elite brasileira, nesse aspecto, ainda pior que a base da população, porque a elite brasileira, sobretudo no eixo São Paulo-Rio, é uma elite meio complexada que tem um trauma, um complexo, um ranço de não ser nova-iorquina. Então aquela esquerda nova-iorquina que acha, né, consumir droga acha que é cool, né, o cara tem uma atitude sexual meio esquisita, também acha que é cool, tudo é cool. Então, o que acontece? Você tem essa mentalidade que o próprio cara da elite e o filho dele, a mulher dele, a filha dele consomem droga, como é que essa turma vai apoiar uma segurança pública mais forte? Não vai. Então, nós temos um problema, acima de tudo, o maior problema de segurança pública do Brasil é mentalidade. A hora que a sociedade entender que o problema de mentalidade permeia
o procedimento e a criação legislativa. Nós temos que acabar com a saidinha, com a progressão de pena, com visita íntima, com uma série de benefícios que são dados para o criminoso. Por outro lado, parar de dar dinheiro para essas peças de teatro que o cara aparece pelado de ponta cabeça e construir presídio. Presídio de segurança máxima. Ah, mas você vai aumentar a população carcerária. Eu quero duplicar a população carcerária, se for o caso. O que não pode é colocar o cara na rua. Uma das pressões governamentais para você ter audiência de custódia no Brasil são os próprios governos de estado que não têm mais espaço nos seus presídios e pressionam o judiciário a flexibilizar a prisão. Não manda esse cara para cá não, manda embora. Aí você tem, além disso, uma legislação frouxa, esquerdinha, né, que já permite isso, aí o juiz que é mais linha dura não libera, toma ele mesmo o processo, quer dizer, tá tudo errado. É uma questão de mentalidade e de postura. Para a gente fazer isso no Brasil, tem que sim ser linha dura, à la Bukele, mas tem que antes fazer um grande trabalho de mentalidade. Esses nossos programas aqui na Brasil Paralelo servem muito a isso, porque vai colocando em discussão coisas que até ontem eram tabu, né? Você não podia dizer no Brasil que você era conservador, direita, liberal na economia e nem linha dura na segurança pública. O pessoal falava isso, a turma tucana, PSDB, o cara até tremia, assim, né? A turma João Amoedo e tal, os caras tremem. Ah, meu Deus, não pode falar isso e tal. Mentalidade frouxa, porque o cara, ele gosta de liberar e apoiar bandido, mas vai passar férias no apartamento dele em Nova York. Aí lá ele é o grande, né, erudito. Nós temos que ser linha dura na segurança aqui no Brasil. E essa lógica do Bukele vai nos permitir, no momento adequado, a gente colocar a polícia para fazer o trabalho dela sem medo de ser responsabilizada por coisas corretas que fez. Não pode deixar fazer coisa errada. Isso não. O policial não pode ter o sentimento de impunidade absoluta, porque o poder e a violência não pode ser desmedida. Mas nós temos que colocar essas coisas para funcionar. E aqui no Brasil, essa regra, já acabando aqui no Brasil, essa regra que vem do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública, não vai dar certo. Ponham isso na cabeça. Matéria de segurança pública vindo da esquerda é completamente inadequado, inviável. Pode olhar lá que tem mutreta, tem alguma coisa errada do ponto de vista conceitual. Bom, e falando em Paes, né, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que está com essa viagem programada então para El Salvador, a gente lançou documentários sobre o Rio de Janeiro, focando muito na questão da segurança pública. Eu tenho um videozinho curto aqui para você ter um gostinho do que está nesse documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Das guerras para as ruas do Rio de Janeiro. Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Não estamos falando de uma ficção. Tem lugares no Rio de Janeiro que, se você que é paulista, se você que é argentino, se você vier pra cá e errar o caminho, você pode morrer. Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira. Essa violência é real e tem mais a ver com a sua vida do que você imagina. Toque no botão agora e assine a Brasil Paralelo pelo menor preço possível. Tá aí, ó, R$10 por mês para você ter acesso a todos os nossos originais, inclusive Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, e tem promoção para os outros planos também. Entre em contato aí com a nossa equipe que você vai achar o melhor plano para o seu gosto. Eu quero trazer o Gomes para essa conversa para falar o seguinte, olha só, segundo o governo, ainda falando da PEC, né, do governo da Segurança Pública, segundo o governo, o novo texto não prevê ingerência nos comandos das polícias estaduais, tampouco modificará a atual competência dos estados e municípios na gestão da segurança pública. No entanto, a União poderá estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá o sistema penitenciário. E aí minha pergunta é se isso não pode envolver, inclusive, a parte orçamentária, né? Veja só, a PEC prevê também a constitucionalização dos fundos nacionais de segurança pública e política penitenciária e define as atribuições das guardas municipais. Pode acontecer, acho que o Luiz Felipe citou isso, né? Bora, se você não seguir a minha diretriz, eu não vou te liberar o fundo para você poder botar em prática aí as suas próprias políticas de segurança. Tua visão sobre esse problema, qual que você acha que é o caminho aí para enfrentar essa insegurança que atinge a todos os brasileiros, Gomes?
O problema é esse, os colegas já explicitaram, né? Está acontecendo um takeover hostil, é uma nacionalização dos assuntos de segurança que são competência dos estados. Uma coisa é dizer que não vai mexer no comando da polícia. Claro, quem nomeia o comandante da polícia é o governador em cada estado. Agora, a sua polícia, governador, vai ter que seguir as minhas diretrizes. Então, o que está se fazendo disfarçadamente, se está subordinando as polícias estaduais aos comandos que vão ser federais. E a criação de um Conselho Nacional de Segurança, isso foi uma estratégia. Isso vem desde a Constituição de 88. O Brasil vem produzindo estes conselhos. Nesses conselhos se coloca, vamos dizer, vai ter representação das guardas municipais, vai ter representação das carreiras em fase de entrada da Polícia Federal, e daqui a pouco o que tu vai ter é um conselho de um monte de gente de baixo ranking dizendo para um governador do estado, para um comandante da PM ou para um chefe da Polícia Civil como ele deve conduzir a questão dentro do estado. Então não é só que o conselho nacionaliza o que devia ser estadual, é que a composição desses conselhos destrói a hierarquia e faz com que, ao fim e ao cabo, é o que aconteceu no CNJ. O CNJ tem representação de juiz de primeira instância, dizendo para ministro de Corte Superior como é que tem que se... Não da Suprema Corte, mas ministros de tribunais superiores, como é que eles têm que se comportar. Então, é uma distorção da formação das polícias. Tem uma coisa que é já atrasada e que é uma vergonha que o Brasil não tem ainda, que é compartilhamento de dados e de sistemas de tecnologia. Ora, o sujeito, ele há poucos dias a gente discutiu aqui, o Brasil inteiro discutiu, o Pix de R$5.000. Qualquer pessoa que recebesse Pix de mais de R$5.000, automaticamente os sistemas identificariam, informariam a Receita Federal, a Receita cruzaria com os dados do imposto de renda da pessoa para identificar se aquilo foi ou não declarado como renda, e as pessoas seriam chamadas a prestar contas. Ora, para isso tinha investimento de TI, de tecnologia da informação, de sistemas, de base de dados, de banco de dados, de cruzamento de informações no Brasil. Agora, o sujeito mata alguém em Santa Catarina, ele é fichado, e no Mato Grosso ninguém tem acesso a essa informação. Ou seja, o Brasil priorizou investimento de tecnologia para cobrar imposto e não para garantir a segurança pública. Então isso é um assunto que está atrasadíssimo, mostra o descaso brasileiro. E, de novo, né, o PT agora acordou para esse assunto. O PT levou 5 das últimas 6 eleições no Brasil. E agora, olha, descobriram que não tem base de dados integrada, mas onde é que estavam esse tempo inteiro? Estavam pensando no quê? Agora nós vamos integrar as bases de dados e criar uma polícia nova, uma espécie de polícia ostensiva nacional. O que falta no Brasil não é força policial. Nós temos as guardas municipais que estão se tornando guardas civis metropolitanas, cada vez com mais competências. Nós temos as polícias militares dos estados, tem as polícias civis dos estados, tem polícia rodoviária estadual, polícia rodoviária federal, polícia federal, tem os grupamentos táticos das polícias, tem a polícia do exército. O que falta no Brasil não é força policial, é dar força para a polícia. E o que esse sistema vai fazer, ao centralizar tudo em Brasília, é tornar cada vez mais o trabalho de um policial burocraticamente subordinado a Brasília. Isso vai colocar o financiamento da segurança pública, como tudo no Brasil tem se tornado, uma obrigação dos governadores, dos prefeitos irem a Brasília com um pires na mão, né? E vai se tornar um grande sistema de alocar recursos para apadrinhamento político, como todos os fundos acabaram sendo na história do Brasil. Então, sem contar o subfinanciamento das polícias. O SUS é um caso que precisa ser entendido pelo Brasil.
a tabela do SUS não paga procedimentos de saúde. O governador Tarcísio, há poucos dias, disse um parto pela tabela do SUS pagaria R$ 400. O Estado de São Paulo paga 2.400. Então, a fantasia de um financiamento tripartite fez com que todo o poder regulatório fique na União, mas o custo de prestar o serviço regulado fique nas partes mais fracas, nos entes mais fracos da federação. Então, o custo vai ser de estados e municípios, mas a União vai ficar determinando lá, olha, a câmera corporal, a cor do uniforme, a abordagem. Aqui no Rio Grande do Sul, quando o PT governou, acho que no governo Olívio Dutra, a Polícia Militar, a gente chama de Brigada Militar no Rio Grande do Sul, atendia o telefone dizendo assim: Governo Popular e Democrático, Brigada Militar, boa tarde. Então, era um procedimento de, ideologização do aparato policial. Lamentavelmente, o que está se construindo é um instrumento nacional para que isso seja repetido no país inteiro. Pois é. Pela ordem aqui, o Jean Turco pediu para complementar, tem até uns mapas aqui que nós separamos, que ele enviou para a produção, e aí depois tem mais gente querendo complementar esse comentário. Diga lá, Jean Turco. Obrigado, Renato. Sim, vou me estender um pouquinho, até porque para de vez em quando criar um pouco de debate entre nós, que acabamos concordando bastante. Gosto muito do Ricardo, concordo com 90% do que falou, mas me permito discordar em algumas questões sobre a opinião da opinião pública e da população. A meu ver, a população, grosso modo, claro que estamos generalizando, no Brasil não é leniente com o crime, muito pelo contrário. Veja, por exemplo, como muitas vezes tem linchamentos, é um dos países onde mais tem linchamentos, vários casos anedóticos de pessoas suspeitas, por exemplo, de estupros de menores, e a população prontamente vai lá e lincha a pessoa até a morte antes da polícia chegar. Veja, por exemplo, a quantidade de pessoas que é em favor da pena de morte, uma barbaridade que foi praticamente quase extinguida totalmente em todo o Ocidente, em todos os países livres, com poucas exceções. Tudo isso por quê, na verdade? Então, na verdade, a maioria da população é muito dura, queria ser muito dura. Essa visão conivente com o crime, que eu não acho nem frouxa, é conivente mesmo, é só de uma elite e de uma minoria barulhenta organizada. Fizeram lavagem cerebral, lobotomização na cabeça das pessoas, na cabeça especialmente dos operadores do direito, mas a população, a pança do país, a barriga do país, se você for nas periferias, no sertão, nas favelas, etc., muito pelo contrário, que é pena de morte, linchamento, a ideia bandido bom e bandido morto, que também é outro absurdo. E essa visão tão extrema vai gerar só a visão oposta do bandido coitadinho, vítima da sociedade. A meu ver, na verdade, o debate sobre segurança pública no Brasil é uma das coisas mais ridículas do planeta Terra. E nunca sairemos dessa situação, também por isso, porque há uma elite política judiciária conivente e porque as posições são extremamente dicotômicas e falta bom senso. Por exemplo, pena capital. Não precisa de pena capital. Entendo que o linchamento vem de um cansaço da população. Por quê? Porque vê exatamente esses casos, que a polícia prende o cara 10, 20, 30 vezes e o judiciário solta. Então, compreendo perfeitamente as causas, é perfeitamente compreensível, não justificável, mas compreensível, mas deveríamos fazer exatamente o que é. O que é a mesma coisa que o Ricardo estava falando, ou seja, algo duro, mas ao mesmo tempo admitir também algumas questões. Por exemplo, citei antes alguns dados. O Brasil tem a 8ª polícia mais letal do mundo. Geralmente isso é algo que as pessoas da direita respondem tipo assim, não me interessa, ou é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, etc. Eu entendo de novo a causa, vem de um cansaço de ver aquela pessoa solta repetidamente, mas também dessa forma, em negando isso, nós vamos, cada vez que você nega isso, cria uma pessoa a mais para falar bandido coitadinho, vítima da sociedade, tá vendo a culpa da polícia, etc. Tal. Agora, bom senso tentando resolver as duas coisas. Sobre essa questão aqui, e acho de novo que a população, na verdade, tem uma posição muito dura, é que, infelizmente, a elite política judiciária é totalmente descolada do resto do país. Faz o que bem entender. Às vezes, ideologicamente, às vezes, a meu ver, ameaçada
ameaçada por crime organizado, por exemplo, no interior. Tá? Sobre essa medida específica da PEC. Bom, primeiro, lembrando que poucos meses atrás eles vieram com o programa, o plano Pena Justa, e agora com a PEC. Primeiro é a enésima PEC, porque o Brasil já tem a Constituição mais emendizada do mundo, com mais emendas do mundo, isso é fato, não é mera opinião. Mas tudo bem. Vejam como já o plano Pena Justa era uma barbaridade, era pura ideologia, neomarxismo enfiado dentro de uma coisa com o chamado pena, que nada de justo tinha. E agora estão se moderando. Então, muito bem-vinda a pressão popular, porque quem sabe pode vir algo mais certeiro proximamente. Eles estão fazendo por quê? Só para tirar essa pauta da direita, dos candidatos da direita que vão se candidatar em 2026, porque entendem que a população, como citamos antes, está sempre mais preocupada com este assunto. Eles não ligam de jeito nenhum para essa pauta. O plano é o seguinte, no mérito, ele diz o seguinte, tem algumas questões que são até podem até estar certas, como a questão de compartilhamento e uniformização dos dados, porque realmente se a produção puder colocar, por exemplo, o mapa sobre apuração de homicídios, o que acontece? Como citei antes, nós temos cerca de 40 mil homicídios por ano, a 12ª taxa de homicídio maior do mundo, mas só 39% dos homicídios se sabe a autoria. Agora veja, este mapa aqui mostra que há uma diferença interna no Brasil. Há estados onde essa taxa de apuração é boa, os estados em verde, Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, etc. Está em patamares europeus, americanos, para nós entender. Estados bem piores, 30%, 20%. E há estados onde não há dados, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc. Isso é gravíssimo. Então, primeiro, nós precisamos ter esses dados. Segundo, exatamente essa questão da centralização, concordo que é um problema, porque, inclusive, a redefinição dos papéis das polícias, da Polícia Federal Rodoviária que está ali no projeto, pode esconder algo bem diferente, um controle da polícia para fins políticos. E segundo, no lugar da centralização, o que deveria ter? A coisa boa da descentralização que você vê ali é poder aprender com os casos de sucesso. Então pega lá Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, e tal. Bom, como é que você chega a 70%, 90% de taxa de apuração? Vamos copiar os métodos de vocês. É isso que deveria ser. E não centralizar, resetando tudo, não olhando os casos de sucesso. Ali tem coisas boas para aprender e tem estados que não têm dados e deveríamos ter estes dados, né? Sobre essa questão dos dados, até ok. O problema maior, a meu ver, do plano da PEC é o que não tem na PEC. A PEC basicamente fala só da questão da polícia, como se o problema do crime no Brasil fosse uma questão de polícia, e não é. Sabemos perfeitamente, a polícia prende várias vezes, quem solta é o judiciário. Virou até clichê, repetir isso e tal, mas é evidente sob o olhar de todo mundo. Então o que falta lá? Lá falta, por exemplo, primeiro, um olhar ao judiciário, e segundo, a redefinição da legislação penal. Audiência de custódia. Ok, tem no mundo inteiro. Agora, as coisas também têm que ser ponderadas. É justo ver se o preso foi preso justamente, se não teve excesso de força, se não teve irregularidades. Mas agora, que qualquer mínimo detalhe, qualquer mínima irregularidade, seja a desculpa para soltar o sujeito, independentemente da gravidade da irregularidade, independentemente da gravidade do crime que ele cometeu, recentemente, 4 sujeitos no Rio de Janeiro, presos por sequestrar uma menina, 3 foram soltos na audiência de custódia, onde já se viu isso. Então isso tem que ser ponderado, não pode ser desse jeito. Ainda, é a questão da prisão perpétua. Eu bato muito sobre essa tecla aqui, faço até um apelo para quem está ouvindo, etc. Tal. Acho que hoje tem uma onda sobre segurança pública que pode ser muito promissora para as eleições de 2026. Vejam, prisão perpétua é a normalidade no mundo inteiro. O único continente, ou o continente onde mais países não têm prisão perpétua é a América Latina. Eu estou conduzindo uma pesquisa, inclusive, com meu aluno, e já chegamos aos findings, às evidências empíricas, que mostra, dentro da América Latina, países que têm prisão perpétua e países que não têm prisão perpétua, controlando por PIB per capita, IDH, por desigualdade econômica, etc. A diferença de taxa de homicídio, obviamente, é enorme. Países que têm prisão perpétua têm uma taxa de homicídio muito menor. Tem um estudo muito interessante do Peri Shikida que pergunta
para os mesmos presos. O que faria com que você não cometesse o crime e taxas de homicídio, etc. e tal? E eles mesmos respondem, 40% deles respondem, prisão perpétua. Então imagina, se nós pudéssemos projetar este dado, se tivesse prisão perpétua, 40% poderia ter 40% a menos de homicídios por ano. É uma cidade inteira salva cada ano. São números enormes. Não é mais admissível algo deste tipo. Prisão perpétua sozinha não resolve, claro, mas prisão perpétua a cascata resolve muitas coisas. Por quê? Por exemplo, saidinhas, das quais todo mundo reclama, e que realmente é a enésima jabuticaba. Não se vê em lugar nenhum do planeta isso aí. Poderia acabar com a prisão perpétua. Porque a justificativa das saidinhas é sempre a mesma. No ordenamento jurídico brasileiro, o preso mais cedo ou mais tarde terá que sair e voltar para a sociedade. Então é bom que ele aprenda gradativamente e para se reinserir na sociedade. Mas ali que está o erro. Tem gente que não tem que sair mesmo. Quem matou gente, quem estuprou pessoas, comprovou repetidamente que não tem como conviver em sociedade. Tem que dar prisão perpétua sem progressão de pena, sem benefício, saída, saidinha, Natal, dia da mamãe, a festa X, a festa Y, etc. É fechar na prisão perpétua e jogar a chave fora. Então, sem isso, não se resolve. Ao mesmo tempo, reconhecendo que há um problema de violência policial, de letalidade, etc., que pode muito bem ser resolvido, entre várias coisas, com os dados e, por exemplo, com as câmeras corporais, que estão muito bem sendo aplicadas e instaladas, por exemplo, no estado de São Paulo.